mais uma aula da linguagem universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da sétima dimensão de cura e canalizado pelo irmão Moni Liriel no canal Live Ensinos de Luz. Nessa aula, Joseph nos convida a refletir profundamente sobre a relação entre a comunicação, o autoconhecimento e o processo evolutivo em que estamos inseridos. Joseph nos mostra a partir da linguagem universal que podemos explorar nossas percepções, pensamentos, ações que moldam nossa experiência no mundo e influenciam diretamente aquilo que podemos esperar de nós mesmos. E ao longo dessa reflexão, podemos compreender a importância do alinhamento entre nossa vibração interna e o movimento evolutivo do planeta, reconhecendo o papel da individualidade como chave de uma transformação verdadeira e contínua. E Joseph inicia essa aula justamente com um grande ponto de interrogação: o que esperar de nós mesmos? A linguagem universal te mostra todos os princípios nos quais você está inserido. Princípios evolutivos, princípios que confrontam no que você acredita, princípios que traduzem o que você está sentindo e princípios que trazem o que você não acredita. A linguagem universal traz comunicação do quão você se auto-percebe no universo. Você consegue se relacionar com a sua própria forma de pensar, estimular esse pensamento, colocando composições energéticas que alimentam a produção química do seu cérebro e que produzem um direcionamento que te levam sempre a um ponto ou que lhe mantém estacionado. Quando olhamos ao passado, vemos um filme que se mostrou naquele momento sábio, onde mostra que cada humano poderia agir de uma forma diferente. Aquele retrato, consequentemente, nesse momento do agora, lhe faz pensar. E você pode trazer todos os adjetivos, os seus próprios julgamentos e as suas atividades naquele momento. E por um momento você pode buscar na sua imaginação o que poderia ter desenvolvido tais ações, ou quais foram os seus pensamentos que motivaram aquele comportamento naquela ação. Então, qual foi o resultado que podemos esperar de nossas ações? O que podemos esperar como consequência evolutiva? O que podemos dizer das derivações dos nossos comportamentos e das nossas ações diárias? E o que esperar então de nós em relação à compreensão universal? Muitos de vocês podem estar se cobrando no sentido de o que eu ainda preciso fazer para compreender o que está ao meu redor. Outros podem estar pensando o que eu posso fazer para me desvencilhar dos meus problemas diários. Outros podem estar pensando o porquê que tudo está acontecendo no planeta e, consequentemente, no meu cotidiano com relação à não harmonização. Acontece que quando esperamos algo de nós, excluímos a ação do movimento, ou seja, excluímos o sentido da continuidade. E quando sentimos a neutralidade que está inserida na nossa codificação,
podemos determinar que somos seres capazes de multiplicar energias de evolução. Podemos multiplicar energias que traduzem a compaixão. Podemos multiplicar energias que traduzem a fraternidade. Então, chegamos naquele momento em que o que podemos esperar de nós mesmos, senão a integridade de todo o processo evolutivo planetário? E qual seria essa integridade? Estarmos minimamente compreendendo o status ou no qual estamos permanentemente vivendo nesse planeta. Só assim conseguiremos então relacionar o nosso cotidiano com o que está ocorrendo com o planeta. É preciso haver uma relação evolutiva, onde a correlação na qual a sua vibração que você está precisa estar em ressonância com a evolução do planeta que você está. Então, quando há alinhamento, você pode movimentar-se na direção adequada para essa evolução. Contudo, quando você está na mesma sintonia de energias que se manifestam no desequilíbrio no sentido harmônico e flutivo, você continuará reverberando esse mesmo sentido, mas não estará em um princípio evolutivo contínuo. A questão é que para fazer um questionamento profundo de si mesmo, é preciso se perguntar com clareza: o que posso esperar de mim? Qual é o sentido da evolução? E principalmente o que eu posso esperar de mim para me tornar um ser melhor? O que eu posso esperar de mim mesmo para me tornar um ser mais compassivo, paciente, íntegro, harmônico, tranquilo e benevolente? Para exercer a paciência e emanar amor e abandonar o julgamento? E principalmente, o que eu posso esperar de mim para me tornar um ser, uma alma encarnada em um planeta tridimensional que atualmente se utiliza no corpo biológico? Porém, você encarnou com um propósito, e esse propósito precisa vir à tona. Ele precisa gerar questionamentos. Qual é o sentido? O que eu posso esperar de mim mesmo com relação ao princípio evolutivo do planeta? O que a linguagem universal quer me comunicar? Se nós analisarmos que a linguagem universal é toda a composição planetária, o que esse planeta quer me ensinar? Porque ao perceber que essa linguagem entre o planeta e você pode imaginar que o que esperar, o planeta entrará na mesma frequência do que você pode esperar de si mesmo. Esses questionamentos parecem simples, mas não são. Quando você não está alinhado com o princípio evolutivo, no espaço onde você está, você mantém isolado do princípio do processo evolutivo. Será que dentro do seu pacote de percepção atual está a evolução em outros lugares fora de onde você vive? Será que essas percepções serão atualizadas ou não? E será que você está preparado para atualizar percepções? O que esperar de você? Quando os bloqueios acontecem, em sua consciência, toda a energia contida em seu inconsciente ou subconsciente, a linguagem universal
começa a penetrar nesse emaranhado energético e possibilita demonstrar o quão você pode mudar sua percepção. Porque basta você olhar de uma forma diferente e mudar o percurso de sua vida. Fazer o que você nunca fez. Pensar de uma forma que você nunca pensou. Comer o que você nunca comeu. Escutar o que você nunca escutou. Ver o que você ainda nunca viu. Só assim você poderá esperar de você algo contínuo e regulativo. Caso contrário, a sua atual encarnação é um processo de profunda previsibilidade que você, através dessa experiência dos outros, não de você, você sabe o que irá acontecer. E você já vê a sua própria vida em um mesmo roteiro, dia após dia, no mesmo roteiro de outros que já viveram. E você vê na linha do tempo dos acontecimentos dos outros o que você irá passar. Portanto, a sua vida, ela se torna previsível. Você apenas espera que algo aconteça igual à sua atual percepção. E isso vale para qualquer situação. Se o seu corpo manifestar alguma complicação, você já tem uma percepção com relação às histórias dos outros. Quando você tiver determinadas sensações e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, você já terá uma referência em outras pessoas, ou seja, a sua percepção já está baseada na experiência dos outros e não de você. Então, como um ponto de reflexão, você espera algo novo de você ou você espera apenas que a sua vida se torne igual à vida dos outros? Você espera o que os outros estão vivendo e que você também irá viver, porque você pensa que de alguma forma isso é a vida e todos irão passar nas mesmas situações. E assim você tem uma real percepção do que esperar de você. Se não estar no mesmo padrão vibracional correspondente às mesmas percepções dos outros. Mas surge um ponto neste momento. A linguagem universal nos mostra que você pode esperar estar atento ao universo e não aos outros. Perceber os movimentos planetários e não aos outros. Perceber o seu próprio envolvimento com relação a esses movimentos e não comparar com a relação dos outros. Perceber que quando você exerce sua individualidade, você pode esperar uma reação diferente dos outros. Por quê? Porque a linguagem universal tem uma tradução específica de um sentimento, de uma vivência, de uma experiência que só você poderá utilizar na íntegra o que você de fato irá experienciar, mesmo parecendo estar em uma situação igual a que outros já viveram. Mas o seu resultado efetivo dirá respeito somente para você. E essa individualidade que justamente traz o que você pode esperar nas próximas oportunidades de evolução.
Então chegou no ponto de você compreender qual o sentido dessa aula. Porque o que você pode esperar de você é tudo que pode gerar evolução. É tudo que pode estar de um ponto de profundo equilíbrio. É tudo o que pode ser emanado através do amor e não em forma de justificar o porquê daquele pensamento, daquele comportamento. O que esperar senão um reencontro com o seu ser interno, de um reencontro com o seu contato com os seres galácticos? O que esperar de você senão um reencontro da percepção criativa que você tem desde a criação e que se manifesta dentro de você como uma forma de expressar o Criador e de você se envolver com amor profundo, encontrar sentido em tudo o que se manifesta ao seu redor, mas principalmente o sentido evolutivo do qual você tem a percepção sem influência de experiências que não são você. E para finalizar, o que esperar de você se não tocar seu coração e encontrar o seu próprio caminho que ele leva às estrelas, mesmo estando encarnado em um planeta que está buscando a ascensão? Na aula de hoje, Joso deixa evidente que aquilo que podemos esperar de nós mesmos está diretamente ligado ao nível de consciência que nós escolhemos acessar. Quando deixamos de viver o automático e passamos a observar a nossa própria essência, abrimos espaço para uma evolução mais genuína, baseada na experiência individual e não mais as repetições de padrões externos. Então a linguagem universal nos convida, portanto, a um reencontro com nossa essência, com a nossa capacidade criativa e, principalmente, com o nosso propósito que carregamos desde antes da nossa encarnação. Mais do que resposta, levamos nessa aula de hoje um chamado para olhar para dentro de nós mesmos, sentir, questionar e principalmente assumir a responsabilidade pelo próprio processo evolutivo. Afinal, o verdadeiro caminho é aquele que nasce do nosso coração e nos conduz passo a passo à nossa própria verdade. Gratidão por você se permitir viver essa experiência de expansão de consciência junto com a aula de Joseph. Gratidão ao Joseph por nos trazer todos esses ensinamentos. Gratidão ao Criador pela nossa existência e nossa evolução.